Tem um assunto que gera uma grande polêmica na casa espírita que frequento e em meu lar. E gostaria que o Jorge Elahá me respondesse, por favor. Deus sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer? Essa pergunta me foi feita quando eu tinha 24 anos de idade, numa palestra que eu fui dar num centro espírita na companhia do Alberto Almeida. E aí essa pergunta movimentou muito a minha vida, sabe? Eu aprendi muitas coisas a partir dela que foram muito importantes. Vamos lá. Existe um passado, nenhum presente e muitos futuros. Por que tem um passado? Porque o passado está escrito, ele não pode ser mudado. Então só existe um passado. Tem zero presente, porque a todo momento o presente está virando passado, ele não é mais presente, ele já virou passado de novo. Então já vai sendo coisa escrita. Não tem mais o presente. O presente nunca existe porque ele está sempre se transformando. E o futuro, ele é um mar de possibilidades. O futuro é como se fosse uma estrada com múltiplos caminhos. O futuro, na verdade, ele não existe. Ele não está ainda escrito. Se o futuro existisse, não haveria o livre-arbítrio, né? Então, nós, na verdade, temos a circunstância de usar o nosso livre-arbítrio para aquilo que a vida vai nos oferecer. E aí as pessoas perguntam, tá, mas se é assim, onde fica Deus e a sua onisciência? Onde fica a epígrafe que está na Gênesis, dizendo que para Deus o passado, o presente e o futuro são o presente? O passado e o futuro são o presente, como se o tempo não existisse para ele? Boa pergunta. Foi essa pergunta que me foi feita lá nessa minha andança nos meus 24 anos de idade. Bom, o que a gente consegue encontrar? E a gente vai encontrar isso no livro Recordações da Mediunidade, capítulo 9 da obra. Tem um texto de Ivone do Amaral Pereira discutindo sobre premonições, conhecimento do futuro, uma coisa mais ou menos assim, que está lá. Tem um texto na Gênese também, falando sobre isso. Mas o texto da dona Ivone é muito interessante. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. O meu mentor, ele acha que sabe. Porque o meu mentor disse, não, o meu protegido, ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai seguir por esse caminho. Por quê? Porque ele conhece a mim mesmo melhor do que eu. Então, ele consegue, de certa maneira, prever o que vai acontecer. Não porque o futuro exista, mas ele analisa a minha personalidade e faz uma previsão da minha conduta. Mas o mentor do meu mentor enxerga mais do que ele e faz uma previsão ainda mais precisa. O mentor do meu mentor faz uma previsão mais precisa. Mas todas as previsões dos mentores têm uma probabilidade de erro por conta do imponderável, do livre-arbítrio. E os espíritos eles vão evoluindo e vão tendo mais variáveis na mão para poder apontar o que é o futuro, o que vai acontecer. E na medida que a gente vai subindo, as certezas vão ficando cada vez maiores. E quando chegamos no topo disso, onde está Deus, e Deus é o absoluto, Deus então tem todas as variáveis, então ele sabe. Só que Deus sabe e ninguém tem como chegar com ele. Sim, Senhor, e aí? Conta para nós, para a gente contar lá embaixo. Porque não há ninguém que converse com Deus para que Deus diga assim, não, vou te falar o que vai acontecer. Deus é uma inteligência suprema, ele é o absoluto, e nós somos o limitado querendo compreender o absoluto. Nós não conseguiremos compreender. O que nos compete perceber é que nós queremos acertar e temos uma leitura de mundo. E a perspectiva de acerto ou erro é que é o nosso livre-arbítrio. Então, eu vou avançar um pouquinho nessa ideia, porque isso vai surgir muitas dúvidas, eu vou logo tirar as dúvidas que vão ter sobre essa questão. Por exemplo, uma pessoa que vem para a Terra e ela comete um crime, ela faz uma coisa errada, o mentor dela sabia que ela ia fazer isso? Saber, ele não sabia, ele poderia até imaginar que poderia acontecer. E ele alertou o seu protegido, seu cuidado,
porque você pode se fragilizar. Você tem força para superar. Eu acredito que você possa, eu vejo aqui que você pode, por isso você vai vir. Mas preste atenção, você pode cair. Só que eu, que sou o encarnado, tenho certeza que eu vou dar certo. Porque se eu não tiver certeza que eu vou dar certo, eu não vou sentir culpa se der errado. Então, eu só posso vir se eu tiver convicção de que eu vou acertar, que é para que a consciência me cobre. Mas o meu mentor pode ter desconfiança se eu vou acertar ou não. Mas ele acha que dá. Ele avalia, diz, não, se ele movimentar os recursos que ele tem, ele consegue. Então, somos nós que não movimentamos os recursos que a gente tem para que as coisas não aconteçam do jeito que foi previsto pela espiritualidade. E aqui eu quero contar uma história que talvez ilustre isso que a gente está falando. Uma história real. Uma mulher que já era bem idosa e o marido separou e casou com outra pessoa e a esposa ficou num ódio total, a primeira esposa, num ódio total do marido. Nossa, ela não conseguia, não falava em outra coisa. E a filha dela, que era médium, teve um sonho que viu a mãe dentro de um hospício, sem dente, presa numa cadeira, cabelo todo desgrenhado, num quarto que era de paredes alcochoadas. E aí ela foi com a mãe e disse, mãe, queria lhe dizer uma coisa. Sonhei com a senhora no futuro. Eu vi a senhora no manicômio, louca, por conta dessa sua obsessão com relação ao papai. Tu quer querer dizer que eu vou ficar louca no hospício por causa do teu pai? Não, estou dizendo que a senhora pode ficar. Se a senhora seguir no ritmo que a senhora está seguindo, a senhora tem esse final como destino. Mas a senhora pode mudar o seu presente e pegar uma outra estrada do futuro. Mude, mãe. Perdoe o papai, deixe de seguir a vida dele, ele quis assim. Liberte disso. E, com um pouco de esforço, a mãe foi fazendo a sua movimentação e se desembaraçou, não foi para o hospício. Então, quero dizer assim, há muitos futuros. A depender do que eu vou decidindo, eu vou pegando caminhos ou não. A mãe dela poderia, sim, ter ido parar no hospício. Profecias não significam o que vai acontecer, mas o que tem dentro do mapa de possibilidades. E à medida que o homem vai usando o livre-arbítrio, ele vai definindo os caminhos que ele vai tomando e vai virando passado isso, e vai afunilando as opções de futuro que ele tem. Então, respondendo aí a pergunta, no sentido absoluto, sim, Deus sabe. E o livre-arbítrio existe porque nós trabalhamos numa camada muito abaixo de Deus. E assim, mas se Deus sabe, então Deus é o absoluto. Não queiramos nós, que somos o limitado, entender em profundidade o que seja o absoluto. É a partir das experiências que a gente vai vivendo e das opções que vamos realizando que a gente vai escrevendo a nossa própria história com o livre-arbítrio que temos. É como, por exemplo, um casal ciumento que se casa e as pessoas dizem, eles vão separar. Como é que você sabe? Não, eu não sei, eu percebo pela personalidade. Assim os espíritos percebem, sem que eles digam, vai ser no dia tal, na hora tal. Mas a leitura psicológica das pessoas é que permite uma nitidez maior ou menor daquilo que provavelmente vai acontecer e que vai ficando cada vez mais determinístico à medida que subimos no grau da evolução.